Ele é uma pessoa que chegou a morar na rua por causa do álcool. Isso mesmo, ele é um dependente químico e hoje é considerado um dos caras mais, um dos memes mais odiados do Facebook. Você já deve ter ouvido falar e ele tá aqui para contar como ele saiu do álcool e hoje ele ensina pessoas dentro do AA como passar por esse processo de superação. Hoje está com a gente Marquinho da Ambulância. Tá no ar mais um Mente Pode. A mente pode. A mente pode. Mente pode. Beleza, então vamos lá. Marquinho da Ambulância, seja bem-vindo. Como você tá, meu querido? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, com todos. Trouxe minha sobrinha aqui, Boa Carolzinha. noite, pessoal. Isso. Beleza. Marquinho, hoje, além de você aqui com a gente trouxe uma convidada. Eu sei que ela é sua sobrinha, mas eu quero que você apresente ela pra gente. Ela já tá aparecendo lá na câmera pro pessoal. Quem que é essa moça bonita que veio aqui? Essa aqui é a Carol, tá? Carol. O pessoal segue ela no Instagram. Qual que é o Instagram, Carol? Fala o Instagram já pro pessoal já seguir você. É ana.carolinapsi. Eu também tenho dificuldade de lembrar o nome. Tá. Eu comecei recentemente, né, divulgar mais, tá mais presente no Insta. Sim, sim. Inclusive, na semana passada eu fiz minha primeira live lá. E achei super legal aí, agradeço pelo convite. E o PC é de psicóloga. De psicóloga, isso. Tem algumas páginas no Insta de terapeutas, né? Uhum. Eu sou psicóloga mesmo, fiz a faculdade Show. de psicologia. Beleza. E hoje eu tô aqui pela primeira vez, desse lado da mesa junto comigo, nóis. Francine Negrão, minha irmã de consideração. Vou ficar Que a aparecendo partir aqui de hoje- sempre agora, né? A partir de hoje vai estar sempre É. comigo me perturbando aqui. Já não chega a perturbar na Ah. vida real, vai perturbar aqui também. Mas vamos lá. A Kate reclama que eu bato muito na mesa. Então, ó, vocês viram que nós já trocamos o microfone, estamos melhorando cada vez mais para deixar um áudio top aí para vocês. Bom, vamos lá, Marquinhos. Marquinhos, eu conheço um pouco da sua história, a gente trabalha junto na ambulância, né? O Marquinhos, ele é condutor de veículo de urgência e emergência no serviço nacional aí, né? De serviço de resgate, né? De urgência e emergência. Mas nem sempre foi assim, né? Não, nem sempre. Não, toda Então, a minha vida eu trabalhei como outra todo coisa. podcast, né, quando a mãe da Fran veio aqui pra falar com a gente, ela falou que é uma ótima oportunidade das pessoas cuidarem da nossa vida. É. Então a gente tá aqui que é pra fazer fofoca, tá bom? Então nós vamos falar dos podres. Posso perguntar todos os podres? Porque Lógico. assim, já vou começar falando um podre. Eu sei que você é político. Sim, Ah. sim. Ixi, aí falou que é político, mas não vai fazer politicagem aqui. Não, Agora eu vai sei ver. que não. Hoje não, hoje eu vou falar É? de mim. Hoje você vai falar de você, mas é justamente por isso que eu te convidei. Porque a pessoa vê, muitas vezes, a figura do Marquinho da ambulância político, o meme da internet, aquele cara que se você ainda não abriu lá no seu Instagram, no seu Facebook, não tiver uma solicitação de amizade do Você não é Marquinho, bauruense. você não é bauruense. E Essa é é certeza. igual queda de moto. Quem não caiu, um dia vai cair. Então, se você não receber uma solicitação do Marquinho, um dia você vai receber. Com Mas certeza. não é disso que a gente veio falar. Não. As pessoas conhecem a gente pelo que a internet mostra, né? E tem muita coisa da sua vida que eu conheço, que a Carol conhece, que a Fran ainda não conhece, ela É. vai conhecer hoje ao vivo aqui com a gente. Sim, Então, ó, aí vou deixar não vai você ficar perguntar assustada, bastante. hein? Não. Não vai ficar assustada. É, não pode ficar É, assustado. quando eu começo a falar, eu falo pra você, eu não vou contar tudo, senão você vai assustar. Então, beleza. E aí, a Fran vai conhecer um pouco da sua história ao vivo, junto com o pessoal de casa, que vai conhecer agora também. Uma das coisas que me impressionou muito, que eu não sabia da sua história, até porque você vê o Marquinho hoje, né, vestido de social, veio todo chique. Tomado banho. Tomado banho. Você fala, poxa, mas vestir social, ela né? já olhou Elegante. assim. Elegante. Vestir social pra vir gravar um podcast, pra aparecer na televisão, é normal. Qualquer pessoa faria isso. Mas como que você se vestiu um tempo atrás? Fala pra gente. Não, há 13 anos atrás. 13 anos. Faz 13 isso. anos que eu tô limpo, né? Sóbrio, só por hoje, né? Há 13 anos atrás eu cheguei ao ponto de ficar uma semana sem tomar banho. Não por motivo de porquice, não isso. Porque eu cheguei a estar em situação de rua. Cheguei, tá? O alcoolismo me levou ao fundo de poço. Nossa. Mas hoje eu vi uma história de superação, um milagre de Deus mesmo. Então, só para o pessoal conhecer, conta resumidamente pra gente a sua história, assim, o que aconteceu, o que te levou pra rua, o que te levou a... Eu sei que você chegou a viajar, né, a sair no trecho aí e sair andando sem rumo. Sim. O alcoolismo me levou na loucura, né? Uma loucura. É, eu tinha E- casa, tudo, família, mas deixei tudo.
Então, como que começou isso? Foi uma briga de família? Foi macumba? O povo fala assim, certeza que fizeram espiritual, macumba pra ele. espírito, É o capeta que tava em você? Não, ninguém pôs a mão na minha cabeça não, pra tirar capeta não. Não foi descapetizado. Não, fui fazer um tratamento no CAPS. Sim. E é importante a gente falar isso, gente. E eu falo com muita liberdade porque eu sou cristão. E existem muitas coisas que a gente considera que é o demônio, que é coisa do mal, e na verdade são escolhas da pessoa. A vida da pessoa, a construção mental da pessoa, a história de vida da pessoa vai levando ela por caminhos que ela tem que fazer escolhas. E a escolha assim, né? Não, tem aquela história do muro, né? Fala que tinha um homem em cima do muro, e aí de um lado tava o inferno, do outro lado tava o paraíso. Conhece essa história? Não. De um lado do muro o inferno, do outro lado o paraíso, e tinha um homem em cima do muro. E diz que os anjos e Deus gritavam pro homem, pula pro nosso lado, pula pro nosso lado. E quando ele olhava pro lado de Satanás, estavam lá os demoninhos fazendo um churrasquinho, né, assando uma picanha, sem nada mais que isso. E ele falou, poxa, os anjos estão loucos pra mim pular pro lado deles, por que vocês não fazem nada pra mim pular pro seu lado? E aí o diabo respondeu assim, ó, a gente não tá fazendo nada porque o muro já é nosso. Então, quando a pessoa está em cima do muro, não tem um meio termo, né? Não tem uma linha que divide o bem do mal. Ou você faz o que é certo, ou você faz o que é errado. Diz o poeta, né, Guilherme de Sá, que não existe um jeito certo de fazer a coisa errada. Você concorda com isso? Sim. E como que foi isso na sua vida? O que te levou para o buraco? Então, como eu cheguei no fundo de poço, na verdade, né? Enquanto você vai contando aí, eu vou servir um Tá refri joia. para nós, que por enquanto não tem patrocínio, mas é da Schweppes. Então, Schweppes, patrocina a De gente. novo, né? Segunda Então, vez. É a Thiago. segunda vez, né, Schweppes? Pelo amor Então, de Deus. Thiago, eu comecei a beber com 18 anos. Pra vocês terem uma ideia, hoje a geração, você vê aí todo mundo com um copão, né? Eu tinha o maior medo de bebida. Eu sempre soube que bebida, alcoolismo é prejudicial à saúde. Por quê? Eu perdi meu pai. Meu pai faleceu por causa de álcool, não sei se você sabe, Thiago, com Não 33 anos. 33 anos por causa 33 de anos, álcool. álcool, devido à vida louca, né? Essa é outra história, mas aí uma hora eu conto. Então eu tinha muito medo de beber. E sempre tive uma vida promissora. Eu sempre achei que na escola, para vocês terem uma ideia, eu era o melhor aluno da classe. Chegou na formatura da 8ª série, me chamar lá na frente com o melhor aluno que tinha desempenhado as melhores notas. Então eu sempre tive uma vida bacana. Nos estudos, na profissão, trabalho com oficina mecânica, Thiago. Desde os 12 anos de idade, né? Que é a minha outra profissão. Sempre foi. Sempre fui pro... Eu só trabalho na área da saúde hoje, vai fazer 8 anos em agosto. Agora, não, minto, 9 anos em agosto. Vai para 9 anos, né? Por quê? Devido ao alcoolismo ativo. Eu perdi tudo. E aí, o que me sobrou foi a minha mente. Falei, eu vou voltar a estudar. E voltei a estudar. Então, vamos lá. O alcoolismo me levou ao fundo de poço. Mas, graças a Deus, em 2010, eu barrei isso. Fui fazer um tratamento no CAPS. Através desse tratamento, foi sugerido que eu procurasse reuniões de AA, reuniões de NA. Comecei a fazer esse tratamento certinho. Com muito medo de voltar ativa, porque como você disse, o alcoolismo me levou à loucura. E o alcoolismo leva à loucura ou à morte prematura. E eu comecei a beber com 18 anos. Dos 18 anos aos 25 era só alegria, só festa, só prazer. Eu nunca falei pra você que álcool não era bom. O álcool é bom beber. É Pode bom. falar. O que aconteceu com 18 anos que te fez entrar nesse mundo do álcool? Amizade. Amizade. A saída da oficina, o pessoal, vamos jogar sinuca e tomar cerveja. Eu falei, demorou, vamos. Só que eu comecei a tomar meus refrigerantes, quando eu vejo, já tava tomando cerveja. E quando eu comecei a tomar cerveja, foi amor à primeira vez. Parece aquela paixão que delícia. Aí eu falo até hoje da água na boca. 13 anos sem beber. Vou aproveitar um pouquinho, dar uma pausa aí na sua história pra explorar um pouquinho a nossa psicóloga de hoje, mas estão muito chique. Né? Eu falo pra todo mundo que eu trabalho hoje dentro do meu consultório, é dentro de um centro de psicologia. Sou o único enfermeiro, especialista em saúde mental, no meio de um monte de psicólogo. Mas eu ainda não tive a oportunidade de trazer nenhum aqui. Mas já fica o convite aí pro pessoal, Leandro, né? A Letícia, o pessoal todo lá. Era uma boa você estar aqui com a gente. Mas quis o destino que a Carol estivesse antes. Carol, me dá a sua opinião como sobrinha, né? Primeiro, e depois a sua opinião técnica como profissional. Por que tem pessoas como o Marquinho que num jogo de sinuca, então saía o famoso happy hour, né? Saía do serviço, ia lá jogar uma sinuca, tomar uma cerveja, virou alcoólatra. E tem outros que estavam do lado dele com o mesmo comportamento e não virava. Por quê? Tem muitas coisas interessantes aí, muitos pontos, né? Só nesse Só nesse comecinho da história. O tio falou.
Eu lembrei, minha avó sempre conta essa história dele ser o melhor aluno. Ele, inclusive, pelo que a minha avó conta, acho que a gente nunca conversou sobre, o Prevê, o objetivo, ofereceu pra ele estudar de graça, né, tio? Me dá uma Porque bolsa. ele era um ótimo aluno. Mas eu quis sair devido à bebida. Já tava gostando de ir no bar. Falei, vou ficar estudando. Você chegou a desistir de um estudo que, Sim. pra quem não sabe, o Prevê Objetivo é conhecido aqui por ter sido a escola do Edson Celulari, né? Que é um ator global, que é conterrâneo nosso aqui da nossa cidade, então é uma escola top, né? Prevê também que era patrocínio. Pagava Eu uma sou quantia. bidão mesmo. Eu pagava uma quantia lá, mas Inclusive, quando aí- for pra sair, ele falou, não, dou 50%, 71%, bolsa, mas ele fica, eu não quero. Um salve pra galera do Prevê aí, Prevezão, estudei lá, vida inteira. A outra. Do você- maternal, É, do bacana. maternal ao terceiro colegial, bolsa 100%. Top a escola, né? Aí, E você desistiu dessa escola top. Desisti. Que todo mundo sonha em desisti. estudar no Eu cheguei a ganhar a bolsa pra continuar, mas eu não quis. Porque a avó ficou sem saber o que falar. Ela fala, né? Nossa, ela sempre me conta. Nossa, eu fiquei sem saber o que falar e eu falei que eu não podia mais pagar, né? Porque eu não tinha. Eu ia falar o quê? Ele não queria mais estudar. E aí eles falaram, né? O dono lá da escola, não, ele vai estudar, ele é um ótimo aluno, é o melhor aluno que a gente tem. Então, quer dizer, né? Olha quantas coisas hoje ele tem aí uma história de inspiração, de sucesso. Mas talvez isso teria acontecido antes, né? Esse sucesso e outros caminhos, se não tivesse tido esse break. Mas é interessante, né? Que assim, como ele comentou, ele não foi o primeiro da família. Uhum. Então, tem esse... E eu sempre recebo essa pergunta, né? Hoje eu trabalho lá no CAPES também e sempre perguntam, né? Tem alguma coisa a ver com a família e tudo mais? Tem o fator genético. Mas assim, gente, fator genético não é uma sentença. Você tem um fator genético, você pode ser mais vulnerável para dependência química. O meu pai, ele não usa álcool, né? Não usa nenhum tipo de droga. Mas, então quer dizer que se o meu pai é um alcoólatra, se o meu pai é um bêbado, né? Como popularmente o pessoal fala, necessariamente eu não tenho que ser. Não é uma... Não É uma herança sentença. genética, mas não é uma sentença. Não tem obrigatoriamente que ser. É interessante que você tome mais cuidado, porque você tem essa fragilidade. Predisposição. Mas aí outra coisa também do relato do meu tio, né? O que aconteceu lá nos 18 anos? E o que eu ouço muito sobre? Ambiente. Uhum. Ele tava lá, ele tava tranquilo, ele tinha trabalho, ele tinha até outras fontes ali de satisfação, de prazer, né? Família, nossa família sempre foi bastante unida, bastante afetuosa. Mas o ambiente apertou esse botãozinho, essa predisposição que a gente já tinha, né, lá atrás na nossa família. Então, assim, são duas coisas bem importantes, né? Eu acho que é legal pontuar. Genético, tem alguém na minha família, tenho várias pessoas na minha família, isso não é uma sentença. Não quer dizer que você vai ser. Mas Tome é mais importante. cuidado. É Tome mais importante tomar cuidado. com o ambiente. E o ambiente. O ambiente, assim, para a saúde mental como um todo é muito importante. Para qualquer transtorno. Se você não tiver os fatores ali que apertem o botãozinho, né, os desencadeantes, você pode ter uma predisposição, mas você não vai desenvolver. E a gente vai ver, eu trato hoje muita criança, né? Desde o serviço de emergência, quanto na parte terapêutica, na parte de saúde mental. E a gente percebe justamente isso. Normalmente, tem uma dificuldade em você tratar a criança, não necessariamente para o alcoolismo, né? Mas tem uma dificuldade em você tratar a criança porque os pais não acreditam que a criança tem problema suficiente para ter depressão. A criança não tem problema suficiente para ter ansiedade. O que esse moleque tem, né? O que ele passa na vida dele que ele vai ser depressivo? Ele não tem motivo para ter depressão. Ele tem comida, ele tem uma família, ele tem casa. Eu não tinha nada quando eu era assim na infância, né? Então, pessoal, essa frase é muito comum entre os pais. Só que a criança, ela herda a preocupação dos pais justamente por causa disso. Fora aí, não vou nem entrar na questão, porque a criança é um ser individual, ela tem a construção psicológica dela, ela tem a personalidade dela. Não é porque ela é criança que ela é inocente, não é porque ela é criança que ela não sofre. Fora isso, entra esse fator, né, Carol? Que o ambiente formata. E no caso do adulto também é assim. Olha, 18 anos sem pôr nada, limpo, sem pôr nada Até na 18 boca. anos eu nunca tinha bebido, por causa que eu perdi meu pai. E aí, Tinha a 15 partir anos a quando partir eu dos perdi meu 18 pai. anos,
juntou... E olha, você já tinha história negativa do pai, hein? Perdi meu pai devido ao alcoolismo. Esse exemplo negativo, pra 15 você anos ele foi usar embora. como exemplo, Pra nunca colocar a bebida alcoólica colocar na na boca. boca. E nem Mas drogas. juntou essa herança genética, mais o ambiente dos amigos. Aí comecei a beber, 18 aos 25, só festa. Dos 25 aos 35 foi a pior. Eu passei de tudo um pouco, Thiago. Desde chegar, sair de Bauru, andar até Marília, 100 quilômetros a pé, meu pé rachar tudo e ficar no trecho, pedir comida. É isso aí começa a fofoca. É dessas porcaria que nós quer saber. Porque de coisa boa nós não dá Mas audiência. peraí, ó. Antes dele chegar na parte polêmica, eu Não, quero, a parte polêmica é a hora que eu vou falar de política e religião. Ainda eu vai quero, chegar. eu quero te perguntar, assim, porque assim, como você tinha o histórico familiar, tem aquele pudor, né? Tipo assim, o meu pai já passou por isso, então eu não quero passar. Então, até essa altura da sua vida, até os seus 18 anos, você ficou, né, pensando sobre isso. Sim. Eu queria saber se você tem algo que você acha que foi o fator que te fez perder esse pudor. Não teve nada que me fez. Foi as companhias. E achar legal, achar até bacana você tomar uma cerveja, jogar sinuca, você trabalha o dia todo. É um ambiente, né? É um ambiente do boteco. Aí eu gostei tanto do boteco que eu deixei tudo e todos. Eu ficava no bar, eu saía da oficina todo dia pro bar. Você já era casado nessa época? Sim, Já tinha tanto filhos? é que o primeiro relacionamento perdido por causa de boteco. Eu tenho uma filha de 27 anos, a Thalissa. Você A divorciou mulher, da mãe dela? há um ano assim de relacionamento para 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos, ela largou de mim, a mãe, porque eu não era um pai presente, fui pro boteco, eu ficava no bar. Deixava tudo em casa para ir pro bar. Eu chegava do bar 10, 11 horas da noite todo dia. A mulher não aguentou. Depois tive outro relacionamento. Tive 3 relacionamentos. Eu tenho 6 filhos. Tudo devido ao alcoolismo. Alcoolismo ativo. Todos os relacionamentos você tinha filhos, estava envolvido no alcoolismo, largava, tinha o divórcio. Só que esse último relacionamento, a esposa aguentou. Aguentou firme. Foi bancou. firme. Vamos muito chegar nessa menos. parte. Que ela teria Mas me largado. fala uma coisa. Ah, O que acontecia na sua mente, naquele momento que você tava, divorciava? Você sabia que a culpa era sua, dos seus comportamentos, das suas escolhas, você achava que a culpa era da mulher? Não, Essa mulher é fraca, essa mulher... Imagina, eu sabia que a culpa era minha. E eu sabia que eu não queria viver aquela vida. Eu queria parar. Quando eu acordava cedo, eu falava, hoje eu não vou beber. Mas alguma coisa mais forte, porque o alcoolismo é uma doença. Física, mental, emocional e espiritual. Progressiva e incurável. Gente, eu sei que é polêmico isso que eu vou falar, isso que eu vou perguntar pra eles agora. Muita gente me fala sobre isso. Então tem esses caras aí, esses pseudo-coaches, às vezes palestrante motivacional, e eu tenho liberdade pra falar porque eu também faço palestra motivacional. Então eu tô falando da minha classe, né? Eu não tô sendo antiético. Mas assim, tem muita gente que fala umas coisas na internet, às vezes num corte isolado, fala assim, ó, o cara, se ele tiver força de vontade, se ele querer mesmo, se ele tiver pensamento positivo, ele consegue. Ele move as energias do universo, consegue. Aí você vê o cara lá bêbado caído na calçada, fala, vagabundo, tá nessa merda que tá a vida porque não tem pensamento positivo. Como que vocês veem isso, né? Uma psicóloga vê isso e como que um ex-alcoólatra vê isso? Fala pra mim. Vamos lá. Primeiro, não existe ex-alcoólatra. Uma vez instalada a doença do alcoolismo, ela é para sempre. Você só estaciona ela. É a mesma coisa de puxar o freio de mão. O alcoolismo não tem cura. Tá? Eu sou um alcoólatra em recuperação. Eu tenho orgulho de ser um alcoólatra em recuperação. Por isso que no começo você falou assim, só por hoje. É, só por hoje. Só por Essa hoje eu não vou beber. filosofia é séria mesmo. Essa filosofia Não é- desde 1932. Todos os grupos de apoio usam. Só por hoje. Só por hoje eu não vou beber. Só por hoje eu não vou fumar. Só por hoje eu não vou comer. Né? 90 anos de tradição isso. Ciente desde 1932. Foi fundado lá nos Estados Unidos. Com Bill e Bob. Foi os cofundadores do AA. Então, essa é a última pergunta que você falou. Sim. Que não existe ex-alcoólatra, ex-adicto. Você é pra sempre. Uma vez instalada essa doença, você vai ter que cuidar dela. É igual ex-sogra, né? Diz quanto mais mulher você tem, mais desgraça você colhe na sua vida. Que existe ex-mulher, mas ex-sogra não existe. O ser atormenta o ser pro resto da vida. É verdade. Agora, voltando no começo da pergunta, sobre força de vontade. Não existe, Pensamento positivo. não existe isso para um alcoólico, para um adicto.
Nenhum alcoólico, nenhum adicto tem força de vontade. Não tem como ter força de vontade. Você tem que ter a boa vontade. A boa vontade, ela faz mover tudo isso para você parar de usar. A boa vontade, quem dá essa boa vontade? O poder superior. Mas quem, Marquinhos, é o poder superior? Deus, na forma que você entende, na forma que você consegue. Vamos dizer assim, Esse é boa vontade, que você vai tendo boa vontade, você consegue ter força de vontade. Dentro da sua concepção, então, pelo que eu entendi, força de vontade é Não alguma coisa existe. que vem de mim, Não, que é mas como natural um minha. alcoólico ou um cara que A tá força morando de- na rua não tem força de vontade A mais. força de vontade dele é levantar o copo e beber. Olha É lá o que ele ainda, quer, que a às vezes ele nem vontade consegue, dele. às vezes. Ele tem que ter boa vontade de pedir um poder superior a ele, que pode ser, se o cara é cristão Jesus, se o cara é da Umbanda, se o cara é de qualquer religião, dentro daquilo que mora no coração dele, porque eu acredito que existe um poder superior a nós, cada um Sim. que entende da forma que quiser. Né? Hoje, graças a Deus, eu acredito que é Deus, Jesus Cristo, mas antigamente também não acreditava. Sim. Perfeito. Então, é isso aí. Tem que ter boa vontade. Essa boa vontade vai mover tudo para você tentar parar de beber. E aí eu vou falar como enfermeiro de emergência, agora direcionando essa pergunta para Carol. Que é o que a gente vê muito, Carol. Você chega com uma ambulância de emergência, vai atender a pessoa e o cara ele fala assim, não, eu quero muito sair dessa vida, eu quero tal. Aí a gente faz a velha pergunta, né? Você tá tomando as medicações? Você tá frequentando o CAPS? Já procurou o CAPS? Aí você falou primeiro, no começo, que você hoje é parte integrante da equipe do CAPS, né? Da cidade de Bauru, aqui onde a gente grava. Não. Em Pederneiras. É em Pederneiras? Isso. Ai, bacana. Uma cidadezinha do lado, que cidadezinha o pessoal de Pederneiras vai achar ruim comigo. Cidadezinha porque é menor que Bauru, gente. Sim. Mas então Mas você é do amava CAPS de cidade, Pederneiras. E aí o que acontece? A gente pergunta, tá tomando a medicação? Não. Tá fazendo acompanhamento médico? Não. Tá, então a pessoa parece que quer que caia um raio do céu e transforme a vida dela. Transforme ela no ex-alcoólatra. É. Como que você vê isso como profissional, como psicólogo que trabalha nessa área, no dia a dia mesmo, tá na prática? Perfeito. Eu acho muito, muito importante a gente falar sobre isso, porque assim, no geral, né, esses dias eu ouvi no Instagram mesmo um psicólogo falando sobre a seriedade da gente escrever alguns posts, dando a ideia de que é a coisa mais fácil do mundo. Aquilo pode reforçar na pessoa a ideia de que ela é um inútil, um fracassado, isso é muito perigoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade, né? Como a gente vai falar sobre isso. E assim, a psicologia, ela confirma essa ideia. Tem até uma frase que eu gosto bastante, eu falo bastante lá nos grupos, não é minha, é do Fábio Perim, um psicólogo de referência também aí da atualidade. Ele fala que não existe esse negócio de força de vontade. O que existe é um contexto interno e externo que te permite fazer. Então, O ser humano ele é uma construção coletiva, né? Eu sou parte do que eu sou, que é construído pelo ambiente que eu vivo, que é construído pela educação que eu tive, pelos pais que eu tive, pelas oportunidades e as escolhas que eu tive na minha vida. sim, porque por força de vontade, o senso comum que a gente entende como força de vontade, é esse negócio mágico, né? É. Então, hoje eu acordo, nossa, eu vou emagrecer, eu vou ficar rico, eu vou fazer tudo, né? E eu brigo muito. E esses dias que nem ontem e hoje eu passei o dia inteiro aqui no estúdio gravando um vídeo de divulgação até que o pessoal, deixa eu ver aqui como que fica, eu acho que tá aqui no cantinho assim em cima. Tem um clube, que é o Clube da Mente, a gente tava gravando hoje, no mesmo dia que gravou esse podcast, uma aula de divulgação do Clube da Mente. E eu falo justamente isso. Falei, gente, a gente tem que parar de ficar acreditando nessas baboseiras, porque a internet é muito boa, mas para quem sabe filtrar. E hoje, como que a gente é profissional, né? Nós estamos aqui entre profissionais. A Fran é profissional de RH. Quantos anos de psicologia você fez, Fran? Fiz 2 anos e meio. 2 anos e meio de psicologia, tenho uma boa noção disso. Eu sou enfermeiro especialista em saúde mental, sou terapeuta, uma psicóloga, um profissional de saúde, que é um parceiro meu de serviço, que tem experiência de vida e hoje vê pessoas, tanto no AA quanto na ambulância, né, passar pelo que você passou. Então a gente sabe como filtrar. E o resto do mundo? Como que esse resto do mundo filtra um conteúdo que cai assim, ó? E você tá passando stories, vendo gatinho, aí aparece um idiota lá falando assim, olha pro espelho de manhã, repete que você pode, que você consegue, que você vai ser feliz na vida, que tudo vai mudar, só depende de você. Vai nessa, gente. Vai nessa que a maioria desses caras que alugam carro, né, do ano, que compra seguidor em Instagram, a maioria desses caras,
E eles não têm ideia, porque assim, eu costumo dizer o quê? Às vezes, se a pessoa tem um problema emocional e ela vai num evento que faz um exercício motivacional, emocional e trabalha aquilo, pode ser que fez bem pra ela e realmente pode ser que resolva. Talvez, a gente fala até de transferência, né, de sintomas, talvez até transfira um sintoma para uma outra área que ela nem saiba, mas para aquele problema específico talvez funcionou. E aí essa pessoa que ela é transformada num evento desses, ela acha que todo mundo do mesmo evento foi transformado igual ela, e ela quer transbordar isso para o mundo. E aí ela começa, aí se forma coach, se forma, faz uma outra formação de terapia, faz isso, faz aquilo, e começa a fazer esses trabalhos motivacionais e começa também a atuar nessa área com uma ideia que talvez seja até legítima, porque ela quer transbordar aquilo que aconteceu com ela. Mas existe um contexto muito maior por trás, né, da construção da psique humana, da construção da saúde, das estruturas, né, e eu falo muito de neurociência, da estrutura das redes neurais que às vezes é desconsiderado, né? Vou até roubar um pouquinho do tempo. Posso, Fran? Porque a Fran daqui a pouco ela me cutuca, né? Porque ela que é meu equilíbrio aqui. Essa semana não. Deve ter uns 10 dias já. Eu recebi no consultório uma pessoa que ela participou de um evento desses. E aí ela falou, Thiago, olha só que absurdo isso, gente. Ela participou de um evento desses. E aí o cara que estava conduzindo esse evento, eu não sei que formação que ele tinha, mas ele fez um exercício de regressão entre uma pessoa e outra. Então vamos supor, eu e o Marquinhos estamos lá no evento, assistindo, pulando, gritando que tudo é possível, basta ter força de vontade. E aí ele fala assim, Marquinhos, você vai fazer uma regressão com o Thiago. E aí ele ensina você algumas técnicas ali de PNL, de indução linguística, para o seu cérebro lembrar de coisas do passado. Porque a regressão nada mais é que isso, uma hipermnésia, né? Aí eu lembro que eu sofri um trauma no passado. E aí eu não vou entrar nesse assunto se realmente eu sofri esse trauma de verdade ou não, porque é muito polêmico isso. E vou colocar isso no vídeo do Quebrando o Tabu. Vou colocar. Quebrando o Tabu. Mas não vou entrar nesse critério. Mas aí o Marquinhos faz uma regressão comigo. Eu lembro que eu fui abusado pelo meu pai na infância. E aí? Beleza, eu lembrei. E o que vai ser feito com essa informação? Essa pessoa, ela surtou no evento. Aí precisou de apoio lá, veio palestrante, veio não sei quem, deu um conselho e tal. Deu aquela amenizada, mas não ressignificou, não resolveu o problema de verdade. E aí depois de se não me engano, se eu não estiver mentindo agora, se não me engano, 2 anos depois que ela foi encontrar meu conteúdo, se identificou com uma dessas coisas que eu falei na internet, me procurou e falou, Thiago, eu acho que é isso, cara. E era. Por quê? Porque lembrou. Então é o que você falou da responsabilidade, né? De você escrever um post, você fazer um recorte de um conteúdo, colocar na internet e dane-se o resultado que deu. Porque isso faz toda a diferença, gente. É tão complexo, né? Existe. Então, assim, o que seria, né? Esse contexto interno e externo? Contexto interno. Existe realmente. A gente vê pessoas que do nada param, aparentemente do nada, né? Aconteceu alguma coisa, ela ficou motivada e ela para. E outras pessoas precisam de uma recuperação mais gradativa, então substitui por cigarro, né? Ela usava múltiplas drogas, ela sai daquilo e vai trabalhando com a redução de danos, com o que é menos pior. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa, né? Porque isso envolve várias coisas. Cada pessoa tem um tempo de recuperação. Cada pessoa tem um tempo. Então, assim, a gente vê isso, né? Essa diferença de motivação, esse é o contexto interno. E o contexto externo, que é a rede de apoio, né? Família, amigos, serviço de saúde, o CAPS, o vínculo que a pessoa tem com cada um desses contextos. Existe esse apoio da família. Outra coisa que eu vejo é isso. Muitos familiares acham que é só ir no CAPS, que é só tomar remédio que vai resolver. Joga esse bêbado lá, porque eu tô de saco cheio dele, né? Tá muito trabalho, tem que ficar buscando caído na rua. O SAMU fica ligando, a polícia fica ligando, tá dando trabalho. Vai lá, empurra, joga dentro do CAPS para fazer o tratamento e acha que isso vai resolver. Ou vamos internar, né? Vamos internar, verdade. Eu quero uma internação. A internação e a medicação também, são coisas que na saúde mental, e falando desse assunto, são muito hipervalorizados, talvez. Mas não é. Cada coisinha é um pedaço do tratamento, né? Eu já teve, assim, pacientes que falaram pra mim, poxa, eu tava na internação, eu senti falta da minha família.
né? Eu vi que eu tava mais apoiado e eu senti falta, eu quis a minha família. Tava melhor pra mim. Então, assim, E tem pessoas, que isso eu já vi, né? Busca a internação para fugir do problema familiar. E aí acaba não resolvendo, porque quando tem a alta, ela volta, o problema tá lá esperando ela. Né? Ela não aprendeu a lidar, porque a maioria das internações hoje, ela é para uma desintoxicação química. Ele não prepara a pessoa para voltar a conviver em sociedade, né? Salvo essas casas de recuperação, que tem um trabalho ótimo aí, muitos que eu conheço, fantástico. Mas a internação hospitalar, ela vai tirar a pessoa daquela neurose química, né? Daquele processo químico, a dependência química, mas não da comportamental, não do ambiente. Marquinhos, como que foi, assim, esse período de desgraça na sua vida? Vamos dizer assim, porque é uma desgraça, né? A bebida na vida do homem, ele leva você para esse caminho. Você falou que... E o pessoal aqui perguntou, né, Fran? O que o pessoal perguntou aí? Eles colocaram aqui no Instagram, né, que queriam saber mais sobre essa fase, né, que você citou já, que você passou na rua. Como foi que você chegou a esse ponto, né? Você E tá como vendo que você como saiu o povo de lá? gosta de fofoca? Eu falei pra você. Então, como eu disse, eu comecei a beber dos 18 aos 25. Dos 25 aos 35 anos foi desencadeando na minha vida muitas coisas ruins devido ao alcoolismo. Eu via que sempre que eu bebia e exagerava, né? Porque às vezes eu nunca ia pro bar para tomar eu sempre fui no bar para tomar uma cerveja, nunca para virar à noite. E sempre que eu virava à noite, no outro dia, aquela ressaca, tinha que trabalhar. Naquela época eu só trabalhava com oficina. E muitas coisas aconteciam durante a noite, relacionamentos que não davam certo, brigas, e foi indo. Esposa, que foi a segunda, que é essa que eu estou hoje, né? Segunda que eu digo, a gente terminou um período, né? Que ela não aguentava mais, né? Muitas brigas porque eu ficava mais no boteco, né? Só que com quando chegou nos 35 anos, eu já estava ficando meio doido, louco. Porque o alcoolismo, ele leva à loucura ou à morte prematura do indivíduo, né? Eu já não estava mais raciocinando direito, porque eu cheguei de beber pinga mesmo, corote que fala, né? Eu não estava trabalhando mais, a esposa já não queria mais eu perto dela. Onde ela separou de mim foi morar com a minha sogra. E eu falei, que isso? Aí eu comecei a beber mais. Na verdade, essa época que eu fui pro trecho, eu pensava em me suicidar, né? Eu cheguei nesse ponto de pensamento, né? Com 34 anos, né? Eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer na minha vida? A esposa foi embora, perdi tudo, já não trabalho mais, não tinha força para trabalhar mais, porque eu queria ficar no bar o dia todo. Porque o alcoolismo estava levando eu à loucura, né? Como eu disse. Aí eu fui aonde eu cheguei na pista Bauru Marília e saí no trecho. Resumindo, cheguei a ficar lá em Marília, andar todo esse percurso a pé, tomar chuva, frio, fiquei 10 dias lá. A minha família me resgatou. E na estrada, o que aconteceu? Daqui lá? Daqui Como lá que foi sofrido, eu parava, dormia. Dormia no meio do mato. Cheguei em Vera Cruz uma vez, fiquei lá na praça, pedi comida pras casas. Você ia parando nas cidades. Eu lembro em Vera Cruz, que eu fiquei lá um tempo. Cheguei em Marília. Eu lembro uma situação em Marília, Thiago. Isso aí no meio desses 10, só fiquei 10 dias, tá, galera? Eu fiquei 10 dias só no trecho, mas eu dei valor numa coberta, dei valor numa cama, dei valor numa casa, dei valor numa família. Chegou uma época que eu fui comer num albergue e falou assim, antes de ele colocar a comida naquelas, aquelas cumbuca assim de alumínio, tudo amassada, né? Ele colocando assim, na hora que foi fazer a oração, falou que Jesus Cristo não dava uma cruz maior do que poderia carregar qualquer um. E que lá ficou gravado na minha mente, né? Como assim, né? Uma cruz maior do que eu poderia carregar. Mas mesmo assim, comi ali e fui, porque ali era só para almoçar e ir. Mas eu dou graças a Deus, né? Porque minha família, um dia, a polícia me parou, eu tava numa praça, isso deu uns 10 dias, eu tava lá como procurado por família, colocou lá meu nome, né? Desaparecido. E minha família foi me buscar. Minha família me buscando, eu vim pra casa, né? E comecei um tratamento doloroso. Fui parar no CAPS, fiz um tratamento isso com 34 para 35 anos, né? 35, eu tô com 48, 13 anos limpo. Um tratamento com o Dr. Sérgio, da saúde, no CAPS, que parou, já aposentou, se eu não me engano, de 3 meses, mas fiz certinho. E de lá me falaram que eu tinha uma doença, que para ela ser estacionada, eu teria que também, além do tratamento no CAPS, procurar um grupo de apoio, ao qual eu me identifiquei muito e fui parar no AA.
Sim. na qual eu recomendo para qualquer um, porque o alcoólico não é só aquele que tá na rua, no trecho. Sim. Você pode ter um alcoólatra dentro da tua casa. O trecho, ele é o extremo, né? É o extremo, que eu cheguei a parar nesse extremo devido aos meus comportamentos. Eu achava que todo mundo estava errado, só eu estava certo. Eu bebia com o meu dinheiro, eu dava um jeito, ninguém pagava cachaça para mim. Né? E não é. Um alcoólatra, ele destrói 40 pessoas ao seu redor. Como eu destruí o primeiro casamento, estava destruindo esse. Né? Na qual também, como eu disse, a gente separou numa época tal, né? Mas a gente acabou voltando, né? E a gente parou aqui, tava comentando, né? Até a Fran falou que hoje o Marquinhos mora na rua da Fran, É, né? na rua da minha avó. Da sua avó. É. E aí eu comentei que a Fran, quando era pequenininha, olhava assim na rua e falava lá o bêbado caído. Na vila. Falta força de Na vontade vila. pra você ver. Boa vontade, na verdade. Eu costumo muito, eu não gosto dessa palavra força de vontade. Por quê? Como que uma pessoa totalmente doente, porque o cara chega, no estágio que eu cheguei, eu vejo muitos que chegam, que eu faço esse trabalho voluntário no AA hoje, chega totalmente desequilibrado, não tem força de voltar pra nada. E Nem pra outra, trabalhar, nem pra viver uma vida de sociedade. Tem que ter boa vontade pra pedir ao poder superior dele, a Deus, na forma que ele entende, de Sim. tirar ele dali. Colocar caminhos pra ele, procurar o CAPS. E é uma situação que, se você for ver, envolve muita escolha. E se a pessoa escolheu o caminho errado, escolhe Tudo a é bebida, escolhas, tudo se é ela escolha. escolhe a bebida, é porque o problema tá na escolha. Tudo É a mesma coisa você virar pra Thiago. pessoa A que bebida tem um tirou eu câncer. de tudo, É. escola, tudo. É a mesma coisa você virar pra pessoa que tá com câncer de pulmão e falar, respira, você tem 2 pulmões que Deus te deu. É. E não considerar a doença que tem naquele órgão. Eu falo muito, a gente, profissionais da área da saúde hoje, estão muito mal preparados para entender e para tratar problemas psicológicos, emocionais. Porque a gente entende que se não saiu no exame de sangue, se não saiu no raio-x, não é doença. Thiago, eles estão muito mal preparados. Ainda tá, em Bauru, principalmente, eu vejo, é que tipo assim, se eu tivesse oportunidade e tivesse, eu não tenho oportunidade para isso, que eu não sou estudado, porque você precisa de um diploma para isso. Mas se eu pudesse, eu falava assim pro pessoal do CAP, vocês estão errados em formas que eles tratam o dependente químico. Porque o dependente químico, o Existem alcoólico, profissionais e profissionais. mas né? eles estão mal preparados. Tipo, porque eles não sofreram o que o dependente sofreu e eles não sabem direito o caminho. Por quê? Não é só ir no CAPS, cara. Você tem que ir no CAPS e pôr na cabeça deles, colocar eles na mente deles, pode passar na Duque ali, tem aquele monte de galera cedo na segunda-feira. É verdade. Não é só passar ali. Tem que falar assim, porque antigamente era melhor, porque na época que eu fui, em 2010, me falaram assim, firmava, vai no AA, na minha cara, se você não for no AA, você não vai permanecer, você vai vir aqui à toa, eu fui. Hoje em dia eu não vejo um trabalho forte nessa parte, tem que ter uma parceria. Um com trabalho AA mais e com próximo do eles do ali, serviço de aquele saúde pessoal pro- ali falar, porque assim, você chega pela primeira vez, você nem toma remédio. Você tem que passar por uma triagem, é muito... Então, se ele chegou a primeira vez e não dá remédio, ele tem que passar mesmo por uma avaliação para dar remédio, para desintoxicar, mas fazer um jeito, colocar na mente dele, do familiar, que ele tem que ir à noite no AA. Porque tem reunião no AA toda noite. Tem segunda, terça, quarta, quinta, sábado, toda semana inteira à noite. Eu, Marquinhos, sabe quanto tempo eu fui no AA? Quanto tempo eu fui no AA? Mentira, eu fui 9 anos e 7 meses toda noite. Mas que loucura, eu fui toda noite. Só parei por causa do que fechou por causa da pandemia. Isso me manteve E limpo. o que aconteceu nesse período? Como foi esse processo de transformação? Primeiro, vamos voltar um pouquinho mais. Volta. Lá atrás, quem que te resgatou? A minha família me resgatou e me trouxe pra Bauru. Foi nesse momento lá de Marília que você tinha sido... Eu quis parar de beber, eu tinha o desejo. Eu falei, Você tinha sido considerado aí me já levaram pro perdido, CAPS. né? Sim, falou, ó, vai pro CAPS e vai pra internação. Certo. Mas aí, vocês estavam falando de internação, eu não quis interromper. Bauru peca nessa parte de internação. Por isso que eu sou envolvido com política. Olha, porque internação não tem em Bauru. Eu vou falar mais, não é Bauru, é o Brasil. É o difícil. SUS, ele é muito lindo na questão de estruturação da saúde, mas ele não dá respaldo para idosos e para problemas psiquiátricos. São duas áreas que Leva lá pra falta Upipiranga, muito. É verdade. Isso, falta muito. Por quê? Por causa dessa questão. Você chega numa unidade de emergência, se você não tiver uma alteração no exame de sangue, não tiver um problema no raio-x, Não é doença. não é né? doença. Dane-se. É falta do que fazer, falta de trabalho. Você é um vagabundo, então vai se virar e ser alguém na vida. E a gente sabe, tecnicamente, profissionalmente, existe 1000 pesquisas científicas aí que não é assim. Tiago, deixa eu só falar um negócio. Que nem no começo falou do Marquinhos da ambulância, o chá da internet, com um monte de...
é a maneira que eu encontrei para De chamar atenção. Para chamar atenção, porque eu esses dias eu tava trabalhando até com, acho que eu posso citar o nome, Humberto. Sim. Cara, eu amo demais aquele rapaz, né? Técnico de enfermagem. Ele falou para uma assessora, ó, esse aqui e tal. Mas ele, o que ele é na internet, ele não é pessoalmente. Começa a conversar com ele. Aquele lá é a imagem que ele... o personagem. É o personagem, esse que ele falou. Da É o internet. personagem para chamar a atenção. Por que eu quero chamar a atenção? Pelo trabalho que eu faço no AA. Porque eu quero, por isso que eu estou na parte da política, porque eu quero ter mais espaço, eu quero abranger essa ideia de ajudar o próximo no AA e no NA, porque o alcoolismo é uma doença, o pessoal está sofrendo e o pessoal aí não está vendo, não tem como. E só quem passou que pode ajudar. Rapaz, você sabe que você acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer, né? Por que você entrou na política? Por causa né? disso, Por causa pra disso. ajudar Não o foi próximo. pra fazer parte do mensalão, Imagina, guardar dinheiro na imagina. Tanto é que a cueca. minha bandeira, se eleito, eu já falei e falo. O pessoal fala que você tá mentindo. Vou fazer em cartório, registrado em cartório. O salário de vereador eu vou doar para instituição de caridade para casa de recuperação independente químico alcoólico. Eu não vou precisar de salário, eu tenho profissão. Aí eu vou fazer o papel do advogado diabo, né? Porque é isso que o povo gosta. É. Tá, você vai doar seu salário Vou. porque pouco importa, você vai roubar muito mais, não vai? Não, o povo fala Mostra a isso. cueca aí, deixa eu ver como que tá a situação. O povo fala, não Tá adianta. cheio de cara. nota na cueca? Você nunca vai agradar. Mas é minha vontade. Se um dia Deus preparar de eu ser eleito, eu vou doar um salário de vereador para instituição de caridade para casa de recuperação de doente. Os caras sofrem, os caras não têm uma escova de dente, às vezes, os caras não têm nada. E aí você falou uma frase que é muito verdade. Se a gente procurar agradar o mundo, né? Diz a avó da gente que nem Cristo. Agradou Jesus a foi todos. crucificado porque ele era considerado um falsário na época dele. Nem o pessoal que andava com ele lá acreditava nos milagres. Eu falo isso porque faz É 2 verdade. anos e 6 meses que eu fui. Deus me chamou na graça, porque nem de igreja eu gostava. Então, já que você respondeu a pergunta da política antes de eu perguntar, essa eu vou fazer questão. Desculpa, Thiago. Porque eu vou Tô contar falando uma demais, né? intimidade minha aqui, Fran. Que aconteceu, a gente tava trabalhando junto, e esse cara, mas ele falava tanto mal de religião. Ah, eu não nossa, gostava de ele, crente. sei Eu não o que gostava de lá. crente. Nunca gostei. Mas esse povo, eu falava, Marquinhos, mas eu sou crente, né? Eu falava, não, mas é diferente, é diferente. Eu não Não, gostava. porque o pastor só quer saber de roubar dinheiro, é tudo salafrário, tem uma igreja que presta. Fala também o tempo. Infelizmente a gente sabe que muito disso é verdade, né? Tem muita Lógico, igreja que não presta, porque em toda área, né? Tem muito médico, muito enfermeiro, Muito muito mecânico, psicólogo, muito mecânico que não presta. Exatamente. Mas tem muitos outros que prestam também. Como que foi esse seu resgate espiritual? E qual que foi o impacto nesse? Porque você já estava no Alcoólicos Anônimos há 9 anos. Então, essa pergunta é das melhores que foi feita. O que aconteceu? Quando eu parei de beber, eu sempre trabalhei como mecânico. Desde os 12 anos de idade. Construí uma vida. Graças a Deus, tenho a minha vida, minha casa, minhas coisas. Né? Casa própria, minhas coisas. O alcoolismo me pegou uma época. Mas eu ganhei dinheiro. Sempre trabalhei. Só que no final do meu alcoolismo, eu já estava considerado como um Marquinho Pinganhada. Não levo o carro para ele. E eu me vi, quando eu parei de beber, sem serviço. Aí o que veio na minha mente? Voltar a estudar. Eu voltei a estudar, Thiago, quando eu parei de beber, com 35 anos. Quando eu comecei a frequentar o AA, eu fui lá pro Seja também. Eu fiz o ensino médio, eu terminei a 5º, 6º, 7º, 8º, ensino médio, com 40... Então, eu terminei em 5 anos. E com 40 anos, 30 para 40, eu tava entrando na prefeitura. Ninguém dá valor pro pingaiada, né? Ninguém Não, vai levar o carro pro não. pingaiada. Aí eu falei pra mim mesmo, eu tenho que mudar de profissão, eu tenho que voltar a estudar. Tem que E mudar vou prestar a pra sua- mecânico. Eu Tem que vou mudar a falar, sua imagem social. eu falei assim, vou terminar minha escola, vou prestar concurso e vou entrar de mecânico na prefeitura. Eu pensei assim, é o único jeito de eu trabalhar, porque eu abri a minha oficina, não tinha mais serviço. Você achou que eu não voltaria a ter cliente? Não, era muito devagar. Eu abria a minha oficina, às vezes eu ficava parado, às vezes tinha não um tinha dado mesmo. pingado, porque na vila eu tava queimado. Faz 40 anos que eu trabalho no mesmo lugar. 40 anos, quer dizer, 40 anos, 40 anos que eu moro no mesmo bairro. Todo mundo me conhece, Marquinhos Mecânico, Marquinhos é pingaiada, não levo carro pra ele. Eu falei assim, dos 35 aos 40, vou voltar a estudar, paro com isso e mudo de vida, vou prestar pra mecânico. Mas Deus é tão bom que colocou eu aonde? Eu prestei pra motorista e faz 6 anos que eu tô na área da saúde, sou motorista de ambulância, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Com 40 anos eu tava dirigindo ambulância, prestei concurso, fiz todos os cursos, tô indo pra 9 anos em agosto que eu tô na prefeitura. Faz 9 anos que eu trabalho na área da saúde e 6 anos onde nós trabalha junto, né? Na saúde com urgência e emergência. E graças a Deus eu entrei na área da saúde. Por quê? Eu fui trabalhar
Na pandemia. Veio a pandemia. Hoje eu trabalho nos 2 empregos, tá, galera? Eu tenho oficina 12/36 e na área da saúde 12/36. Graças a Deus eu trabalhei na pandemia. Por quê? Onde eu vou responder a parte da religião. Eu fiz quando eu comecei a ver as coisas acontecendo ao meu redor, a gente morrendo, eu indo embora pra casa, não sabia se estava levando Covid pra dentro de casa, eu tenho uma criança pequena, o meu número 6, que eu tenho 6 filhos, o Miguel, 10 anos, eu falei, nossa, se eu tô levando Covid pra esse menino? E eu fiz um voto na minha consciência com o poder superior na forma que eu entendia na época, porque eu não gostava de religião. Se eu não pegar Covid, eu vou um dia agradecer lá na igreja da minha esposa. E só pra vocês terem ideia, gente, Covid ele é um vírus respiratório, tem que ter os cuidados, tem que usar máscara, face shield, né, aquela máscara plástica que a gente usava. Nossa, capote. Só que pra profissional de saúde, que tá dentro de uma ambulância, dentro de uma unidade de saúde, cômodo ali, todo dia o vírus é respiratório, ele tá no ar, é impossível você não pegar. Você pode peguei, até, eu não sei, Thiago. Você pode até pegar e não ter os sintomas. Nenhum. Mas aí alguém da sua família vai ter. Mas com você Mas foi ninguém diferente. pegou. Nem esposa, nem filhos, ninguém. Acho que é o único profissional da saúde que eu Que não pegou, nem você, nem a família. Ninguém, não teve sintoma nenhum. nem meus filhos, ninguém. Aí eu falei assim, eu fiz esse voto com o poder superior, na época eu entendia, que se eu não pegasse Covid, o dia que a igreja abria, que a minha esposa, pode falar o nome da igreja, né? Pode. A minha esposa é da Congregação Cristã do Brasil, há mais de 15 anos. Foi ela que eu ficava orando pra mim parar de beber. E ela fazia votos com Deus que eu ia mudar de vida. E graças a Deus deu certo, mudei. É um milagre de Deus eu parar de beber, né? Eu falei, Cris, se um dia eu parar de... Se eu não pegar Covid, o dia que sua igreja abrir, eu vou lá agradecer a Deus. Mas só vou um dia, hein? Agradeço e vem embora, porque eu não gosto de crente. Eu não gosto de igreja. Eu não gosto, Thiago, eu não gostava. Porque eu morei do lado de uma igreja que fazia tanto barulho, cara, essa eu não vou falar o nome. Pô, cara, eu detestava, porque é o seguinte, se eu quisesse ouvir o que eles estavam falando, eu tava lá neles, lá. Eu pedia pra baixar o volume, eles aumentavam. Eu falava assim, que Deus não é surdo. Eu sei até no jornal uma vez, eu escrevi no muro de casa, e Deus não é surdo, bem grandão, o Jornal da Cidade tirou foto. Isso faz tempo que eu tô falando. Deus não é surdo, saiu, nossa, que E patifaria. vocês aí em casa achando que Marquinhos da Ambulância tá conhecido agora, né? Por causa das chamadas no Facebook. Então, não, tem muito mais história por trás. E deixa eu completar essa parte do voto. Aí, a minha esposa falou, Marcos, vai abrir a igreja, eu vou, vai ter espaçamento. Eu falei, então eu vou. Rapaz, eu entrei naquela igreja pela primeira vez no dia 3 de outubro de 2020, é como a passagem de Saulo e Paulo, a escama do... Tanto é que você falou, que eu falei pra você, né, trabalhando junto, eu falei que eu não gostava de crente, não gostava de igreja. As escamas dos meus olhos caíram. Eu senti a presença de Deus de uma tal forma que já completou 2 anos e 6 meses, eu continuo congregando, batizei, mudei de vida, mudei o meu pensamento contra a religião. Hoje eu posso falar que é Deus, e eu paguei meu voto e fiquei, é isso, eu hoje eu tô na igreja. E ficou. E tô no AA também, continuo frequentando o AA. Você falou que caiu as escamas dos olhos, né? E eu costumo dizer o quê? A gente acha que a gente tem o poder de ajudar Deus, mas segundo o próprio conceito bíblico de quem é cristão, quem considera a Bíblia como algo real, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então eu posso te direcionar como amigo, eu posso falar pra você como amigo, mas abrir a Bíblia, enfiar o dedo na tua cara, você falar, você tá errado, Marquinhos, tem que sair do alcoolismo, isso é coisa do diabo. Cristo não mandava fazer isso. Não estava escrito isso na Bíblia. O que convence do pecado é o Espírito Santo, e foi isso que aconteceu com você então. Você entrou lá dentro, você viu, ouviu a mensagem e a venda dos olhos caiu. Sim, eu senti a presença de Deus, agradeci por não ter pego Covid, como eu disse, nem eu nem minha família, né? Eu sou um homem muito de palavra, tia. Sempre fui, o álcool me tirava isso. E eu ficava muito frustrado. Porque às vezes eu falava, combinava uma coisa e quando eu bebia, não fazia, eu me frustrava, me dava depressão. Por isso que eu também queria parar de beber. A bebida me tirava tudo que eu tinha. Até a sua palavra. Com certeza, responsabilidade, humildade, tudo. Eu era arrogante, prepotente, né? Não que eu não seja, não é isso, gente. Mas o alcoolismo mas melhorou bastante. O alcoolismo, ele aflorava os meus defeitos de caráter. Eu era muito louco. Tinha esse apelido também, Marquinhos Louco. Então, resumindo, né? Eu fui pra igreja, hoje frequento a Congregação Cristã do Brasil. Sou um homem extremamente grato por Deus ter me chamado, porque eu acredito que é um chamamento. Porque, gente, vocês não têm ideia. Se falasse, vou levar o carro lá, o pastor, eu não leva. Não gosto de crente. Não gosto de crente. Era isso aí comigo. Né? E hoje eu tô na igreja, continuo frequentando o AA. O AA não parei. Eu saio do SAMU, eu já cheguei a falar pra você, hoje eu vou passar no AA. Eu levo roupa no... Por que eu não posso parar? Porque o alcoolismo é uma doença. Eu tenho medo de recair. Sim.
Você Então tem eu que ter continuo esse frequentando acompanhamento. e continuo na igreja, eu não fico em casa. Eu não tenho esse hábito de ficar em casa sem televisão. Ou é a igreja ou é lá. Eu vou fazer uma pergunta que eu sei a resposta, mas eu quero que você fale pro pessoal que não conhece. O AA você entra como um alcoólico e começa a fazer o tratamento, como alcoolista começa a fazer o tratamento. E aí você, como que é lá dentro? Você senta, chega, senta, toma um chazinho, você vai ficar muito louco, passa dando banho de arruda. Até uma vez eu convidei, a gente pede o dízimo, como que não, funciona? Até uma vez eu convidei, a gente já falei, de você fazer uma palestra lá. O Eu AA vou, não visa lucro. Tô devendo pro O AA. O AA não. O AA. Por que você ficou na igreja, na Congregação Cristã do Brasil? É quase igual. Porque lá na congregação, os pastores, mas não é o nome, só muda o nome. Cooperador não ganha nada. Não existe salário. O AA também não existe salário. Me chamou a atenção. Tudo é voluntário dentro da igreja da congregação. Todos que pregam a palavra, dentro do porteiro, tudo de graça. E é tudo muito claro, tudo muito Tudo esclarecido. não existe dinheiro. Não fala em dinheiro no púlpito lá. No AA também é assim. Também é assim, é tudo voluntário. Você chega lá pela primeira vez, vai ter um recepcionista que limpou a sala e fez o café. E ele é voluntário também. Porque o AA não tem dono. Não existe. Aí você ia falar, tô precisando de terapia, vim por tal pessoa, me indicou, fui no CAPS. Aí ele vai falar pra você entrar. Você entra, não pede dinheiro. Mas como que sobrevive? Os próprios membros, só quem é membro há algum tempo, que vai durante o mês, dá um dinheiro sem a mão ver, sem essa ver. Né? Esquerda, direita, ver. O Marquinhos Pra tá ajudar ali. no café e na água. Porque a sala ali, ela é a prefeitura que deixa usar aquela sala lá na Rua A Bandeirantes. prefeitura empresta pro projeto. Então o que vocês gastam? Água, luz e café e produto de limpeza. Só porque ninguém que preside a reunião não recebe salário. E Eu água, mesmo, luz, café é coisa barata. simples. Então, produto de limpeza. e não aceita contribuições de fora. Se chegar um político eleito ou uma igreja e falar assim, ó, pô, tá sem ar-condicionado, vocês não querem pôr de jeito nenhum, porque senão você fica lá preso. Marquinho da ambulância, você chega lá com a câmera, fazendo uma selfie pro Instagram, falar assim, ó, tô aqui no AA, lugar onde eu me recuperei, eu vou doar tanto em dinheiro. Eles não De aceitam. jeito nenhum. Na verdade, você não pode nem fazer publicação lá dentro. Eu tenho alguns vídeos que eu faço lá fora falando, mas eu não posso falar do anonimato de outro companheiro, mostrar ele. Por isso Mostrar chamar o quem tá código lá 19. dentro. Eu posso quebrar o meu anonimato. E já vou deixando bem claro, tá? Se um dia vocês verem, pô, o Marquinhos tá lá no boteco bebendo, não é o AA que não funciona, é eu que não funciona. Entendeu? Eu sou cheio de defeito, eu não tô curado, eu posso recair, eu posso voltar a beber. O AA é perfeito, tá? Por isso que existe esse anonimato, é preservado. Falam para preservar o anonimato. Muita gente nem fala que é membro de AA. Eu já, Marquinhos da ambulância, como eu trabalho na área da saúde, vejo muita gente sofrendo de alcoolismo, eu costumo divulgar meu anonimato. Porque é um projeto, um propósito pessoal. seu. Pessoal, porque a política veio pra minha vida por isso. Eu costumo mandar solicitação pros outros e tal, pra ver se a pessoa aceita. De 10 que eu mandar, um aceitar e entrar no meu Face e ver lá sobre o AA, e se ele tiver um problema com álcool dentro da família dele e for, eu já ganhei o dia. Mas eu levo, chicoteada, cara, porretada, mano. Marquinhos chato, Marquinhos não sei o quê. Porque eu mando. Cara, Você que não tá problema nem aí. tem? Eu queria saber que problema tem, onde tá escrito no Código Penal que não pode mandar solicitação de amizade. O povo é muito chato também, né? Hoje, problema, a gente né? Tudo é aceita, meme, né? tudo é mimimi. Eu já virei meme, você viu? Um monte de meme. É o É modo, mais barato, é mais o barato modo isso. século, né? Eu O não ligo. extremismo, né? É um Todo extremo. extremismo, Mas, Tiago, não sei se eu respondi. E Respondeu. a igreja fez isso também. Como não pede dinheiro, não tem aquele negócio, traz seu carro aqui em cima do público. A Congregação Cristã do Brasil é uma benção, ela não pede nada. O que pede? Você louvar a Deus do seu coração, só isso. Ah, mas entra dinheiro? Entra, tem as ofertas, mas também não fica falando no culto. Você entra, não sei se você já entrou dentro da igreja, tem um Sim, negocinho sim. assim, tem uns envelopes. Você cata ali, se ninguém vê, leva, é oferta para pagar água e luz também, porque ninguém tem salário. Coloca no envelope E leva, escondidinho joga ali, dentro leva da lá urna. dentro. E existe uma reunião anual na central para falar quem entrou e onde gastou e por que vai fazer uma Prestação congregação. de contas. É muito da hora, cara. Hoje eu vivo a melhor fase da minha vida, Thiago. Eu acho que Com falta um 48 anos eu vivi a melhor fase da minha vida. Isso é uma crítica pessoal minha. Eu acho que falta um pouquinho de seriedade nas religiões. A gente acha que só porque a coisa é de Deus, ainda que a religião seja certa, ainda que a igreja seja uma igreja honesta, falta muita seriedade. Só porque é de Deus pode ser empurrado com a barriga, feito de qualquer jeito? Não. Tem que ter seriedade. Tem que ter é seriedade. a única que Eu nessa acho reunião que- fala que... Sabe como que chama aquele negócio de imposto de renda lá? Que a gente faz, declaração? Declaração de É a única pagamento. que bate, eles falam lá, que é a única que bate certinho, porque eles têm CNPJ, né? Bom,
A igreja é essa que eu frequento hoje, o AA funciona. Se você tiver um problema com álcool, cara, faz uma visita pra gente, não paga nada. Perguntinha, que você já respondeu, mas eu quero que você deixe claro, até pra gente editar um corte da hora. É bacana. Você tá indo na igreja, começou a ir na igreja, conheceu a Deus, sua vida foi transformada. Pode parar de ir no AA? De modo algum. Como eu disse, o alcoolismo é uma doença física, que eu já parei de beber. Mental, é o que eu tô fazendo aqui, trocando ideia com os companheiros aqui. Emocional, é lá em casa. Espiritual, eu preciso da religião. É os pilares, eu preciso estar indo na igreja, eu preciso estar frequentando o AA, eu preciso estar num ambiente bacana, não no boteco. Nem também num campo de futebol, viu? Assim, de final de semana, porque tudo onde tem goró não é bom pra mim. Eu evito pessoas, coisas e lugares com 13 anos de recuperação. Você imagina só se eu chegasse pra você aqui e falasse, Kate, traz lá pra gente uma 51. Eu falo, não quero. Vamos botar aqui na mesa. Escolhas, não pode beber do meu lado, Ti. Então traz, Kate, uma 51 lá pra nós. Pode tomar uma cerveja, eu não quero beber. São as minhas escolhas. Eu evito só por hoje o primeiro gole. Quando eu acordo cedo, galera, é assim. Existe Você lembra do negócio que eu estava falando? Como o AA funciona? O AA tem os 12 passos, filosofia de vida. Isso usa em todas, só muda o nome, álcool. Eu admito que sou impotente perante o álcool e tinha perdido o domínio da minha vida. Em outras coisas eles usam. Eu admito que sou impotente perante o cigarro. Eu também parei de fumar, viu, Ti? 30 anos fumando. Eu usei os 12 passos, só por hoje eu não vou fumar. No dia 28 de junho de 2020, antes de ir pra igreja eu parei de fumar. Eu fumei 30 anos, meu dedo era até amarelo, não lembra, filho? Sim. Eu parei fazendo o só por hoje. Então, se alguém tiver um problema, eu como demais, eu não consigo. Faz, eu admito que eu sou impotente, come menos. Se você não consegue fazer só por hoje, faz só por agora, só por essa hora, marca no relógio. A gente ensina isso, vários terapeutas, vários profissionais de saúde mental ensinam a técnica dos 2 minutos, né? Principalmente para procrastinação. Que é, em vez de você programar seu dia todo, você programa os próximos 2 minutos. É o primeiro passo. É o primeiro degrau a ser subido. Então, você não vai... Eu servi a bebida alcoólica para você aqui agora. O que você faria? Se você servir, eu não vou tomar, vai ficar aí. Não vai tomar. Só por hoje. Só por agora, eu não quero. Só por agora. E voltando, Ti, naquela parte lá que eu tava falando, como eu tava mal falado, e a única coisa que eu falei assim, voltar a estudar... Né? Eu fui no Cesub, aí foi muito sofrido, cara. Não foi assim da noite pro dia, ó. Dos 35 aos 40 foram 5 anos fazendo Cesub, estudando para concurso que não é fácil. Foram várias tentativas. No primeiro concurso eu lembro, cara, eu não acertei metade da prova. Eu continuei. E como que você estudava, Marquinhos? Isso aqui, só Google, cara. Tudo gratuito, não fiz nada. Só Google, vídeo aula e caderno. Eu chegava a acabar com isso aqui doía. Mas, ó... Quando eu vi, eu tava passando, nesse meu concurso aí, tinha, se vocês podem ver lá em 2014, tinha 700 candidatos, 700 homens lá e mulheres, aí eu passei em primeiro lugar. Tanto estudar, cara, né, Brevi? E aí depois passei de concurso de agente penitenciário, passei na Endurb de mecânico, fui passando e não assumi de agente, não quis, já tava na ambulância branca, depois que eu fui pra urgência emergente. Resumindo, nada é impossível, cara. Um pingaiada que eu ficava uma semana sem tomar banho, eu trabalho na área da saúde, ajudo as pessoas. Hoje você... É Deus, né? É Deus. Porque eu podia ter passado de mecânico. Deus me colocou... Tiago, eu nunca imaginei para trabalhar com ambulância, ver sangue. Já fiz nesse período, fez 6 anos em abril que eu tô no SAMU, já foi 5 partos que eu ajudei. Olha que da hora, cara. Ai, que legal. Pra uma pessoa que tava perdendo a vida. Isso Tem tirar a própria vida. Pessoa, você chegou a pensar em suicídio? Pensei. Só que eu falei assim, eu não tenho essa coragem. Saí pro trecho. Só que graças a Deus, minha família me resgatou e começou um tratamento. E esse tratamento, até hoje, porque eu faço trabalho voluntário, é tudo voluntário também, viu? Se a pessoa me ligar o Marquinhos, por isso que eu publico, eu mando solicitação. Pessoal, quero agradecer o Página Baurosão Mil Grau, eles postam os vídeos meus do AA lá, né? Pra quê? Se a pessoa tiver problema com álcool, me dá um toque. Eu ajudo, o que eu puder ajudar, eu tenho bastante afiliados lá, que eu levei. Tem gente com 10 anos limpo que fala que eu sou padrinho, olha que da hora, cara. Isso não começou Bacana, agora, cara. né? Agora, É uma recentemente, ele se envolveu com a política, mas A política não é de é agora, esse a trabalho política voluntário. Não, trabalho voluntário. Desde quando eu comecei a frequentar o AA, com 1 ano de sobriedade, 2 anos, 3 anos, meu tá com problema, vamos lá, pega lá, leva, põe no carro, vamos. Eu faço trabalho voluntário há 13 anos.
A política entrou na minha vida em 2020, que foi a primeira vez que eu saí candidato. Qual que é a sua bandeira? Minha bandeira, sem dúvida nenhuma, é o dependente químico ou alcoólico. Depois vem a saúde, depois o servidor público. Imagina eu se eu entro num negócio desse aí na Câmara. Eu vou agora expandir uma essa parte pergunta. voluntária do AA, rapaz. Agora uma pergunta polêmica política, antes de eu fazer uma pergunta pra ela. Pode continuar. Você não acha que dentro da política existe um desinteresse em promover a saúde mental da população? Lógico, lógico, sem dúvida alguma. Até as escolas, tudo. É pra quanto mais sem entendimento, é melhor pão e circo. Hoje não é mais pão e circo, né? Hoje é funk com pão. Então. Mas quanto porque mais... Quanto sem mais conhecimento, entorpecido o cérebro tiver com álcool, mais fácil Mas pra é ser porque a Nada dominado. ignorância contra, olha é o que uma passa na dádiva, né? televisão, Thiago. Nem quando eu É. era do mundo, eu não gostava, cara. É uma coisa de louco essa televisão, que passa as coisas que... Eu costumo dizer assim, as Constrói- pessoas, elas batem no peito e falam, eu sou empoderado, eu posso, eu É. faço. Mas aí você vai ver, ela tá falando isso com um copo de cerveja na mão, né? Com o iPhone na outra mão, a vida destruída, o casamento destruído, os relacionamentos destruídos, o psicológico dela detonado. E por que que ela se sente empoderada na rede social? Porque é um status, é um personagem que ela vive ali. No seu caso até invertido, né? Esse Porque personagem que eu criei é é um pra perso- chamar a atenção, pra e- ajudar as E o pessoas. seu personagem é inverso, porque é um personagem negativo, né? É um meme na internet. E na sua vida pessoal você é muito melhor do que o personagem. Você tem uma história de vida que muitas vezes você não expõe na internet. E eu, na minha opinião, já falei que você tinha que expor. É por isso que você tá aqui hoje. Sim. Antes de você fazer uma pergunta pra ela, aí você vai ficar à vontade, deixa eu só responder, deixa eu só complementar. Eu falei pra você que eu acompanho o Pedro, né? Sim, sim. Neurovox, né? Ele fala sobre isso também, que a geração de 70 era mais inteligente que 60, de 80 mais inteligente que 70 e assim por diante. E essa geração existe na literatura, nos livros de hoje, estamos desenvolvendo gerações de idiotas. Cara, nem tudo eu vejo na internet. Eu falo pros meus filhos, cara, é muita porcaria. E eu costumo dizer assim, que assim como o conhecimento é uma construção, o emburrecimento ele também é uma construção que não começou de agora. A gente está sendo emburrecido aos poucos, com bebida, com droga, liberação de bebida, liberação de droga. Muita porcaria na internet. Sexo vulgar, banalizado de uma forma... E como que as pessoas... Se eu tivesse isso aqui antigamente, quando eu voltei a estudar para concurso, eu não tinha celular, eu não tinha rede social, nada. Então eu foquei nos estudos. Porque se eu tivesse isso aqui, que me tira muito tempo meu, Facebook, Instagram, o que for, eu nunca tinha passado no concurso. Você vê, né? Olha só que coisa, gente. E qual que era a pergunta que eu ia fazer pra Carol? Carol, Podem ficar à vontade. agora como sobrinha, né? Como que foi dentro da família, né? Nos bastidores, tem coisas que o Marquinhos não sabe. Como que foi nos bastidores a família perceber essa transformação? Todo mundo botava fé, os outros falavam, ixi, sei logo cai de novo. Como que foi isso? Se você puder falar. Sim, é que assim, muito essa pior fase, eu ainda era muito nova, É muito né? pequena. Então muita coisa ou eu não lembro, ou talvez eu até não percebia por ser criança. Mas a gente falando hoje, ou essas histórias, né, como eu mencionei, o que minha avó sempre fala aí, Sim. hoje a gente fala, e eu percebo, até quando ele começou a falar sobre a religião, que ele mudou, né, meu tio sempre foi, assim, um cara muito frio, assim, né, muito diretão, mas hoje eu percebo ele como um cara muito mais afetuoso, mais paciente, por essa junção de coisas, né, então apesar de não ter ali na época, lógico que eu fiquei sabendo, né, que ele tava pra rua e tudo mais, eu lembro vagamente, mas hoje eu vejo essa diferença, assim. E, inclusive, né, me inspiro, porque eu também, sempre, desde os 18 anos, prestando concurso, eu tô, na verdade, no meu trabalho, e eu sou muito grata ao meu tio, porque eu não conhecia a banca que fez a prova, o processo seletivo lá, pra eu estar hoje no CAPES, e ele mandou pra mim, mandou pra minha avó. Então, quer dizer, muito legal isso. Hoje eu li uma frase que fala alguma coisa assim, quando você escolhe ou se direciona pra alguma coisa, o universo, ele te ajuda naquilo, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tá conversando agora, mas meu tio, ele tem esse trabalho aqui, direto, em Bauru, e tudo mais, mas até indiretamente, porque hoje eu tô lá dentro dos grupos, falando com dependentes,
né, trabalhando aí com dependentes. E eu E tô... conhece a história dele, leva como... Conheço a história e eu tô lá porque ele me mandou, né? Ó, vai ter a prova tal. Fiz, eu tava semi-desempregada, né? Atendendo só particular. E aí eu entrei. Então, indiretamente, ele tá ajudando pessoas ali, até E de você vê, outra né, que cidade. ele falou um negócio que eu não quis te questionar na hora, mas eu não concordo. Não precisa ter um certificado pra você alcançar essas pessoas. Você tá alcançando através dela. Mas eu queria... Porque você tem uma experiência, Sim. Marquinhos, que eu não tenho, que ela não tem, que a Fran não Então, tem. mas eu não consigo chegar no CAPS lá e tentar ajudar. Mas E você nem consegue chegar na E gente. nem chegar na prefeita e falar assim, ó, deixa eu na parte aí que possa ajudar a galera aí, fazer um trabalho. Agora, Aí- se eleito, aí muda. Aí com a política ela te dá um... Com certeza, vou ter acesso a um monte de porta. Se eleito, eu vou ajudar. Porque a prefeitura, ela disponibiliza uma verba anual para Bom Pastor, Esquadrão da Vida, os leitos, né, de internação. Só que isso é pouco. Vai tentar uma internação, você consegue Perlate é coisa de louco, rapaz. O cara vai lá pro Ipiranga Ó, e fica lá na fila pro Perlate não trata. Tem que ter um Uma- trabalho 12 passos. uma vez Eu eleito, eu consigo fazer um monte de coisa nessa parte. Eu trabalhei num hospital particular, que hoje não existe mais, né? Mas a gente fazia muito transporte de pacientes psiquiátricos pra lá. E muito alcoólico. Muito paciente Mas o de alcoolismo. alcoolismo leva à loucura. Então, mas aí que tá. A pessoa, ela aceitou o tratamento. Olha como que o sistema é falho, né? A pessoa ela aceitou o tratamento, ela foi pro hospital voluntariamente, ela pediu a internação pro psiquiatra, passou pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pela equipe médica, foi pedida a internação, o convênio liberou, era com um hospital de um convênio particular na época, colocava na ambulância, liberava lá no Teresa Perlatti e entrava lá. A ambulância ela entra dentro de um estacionamento escuro, onde ficam pacientes com déficit cognitivo, esquizofrênicos, pessoas que estão medicados, eles não vão matar ninguém. Tá tudo sob controle ali. Mas pra gente que é profissional de saúde, pra quem tá entrando de fora, que tomava uma cervejinha e batia na mulher e resolveu sair dessa vida, ele tá entrando, como que ele se sente, o psicológico dessa pessoa? Que ela olhava assim, eu lembro que a gente entrava devagarzinho, porque os psiquiátricos, os pacientes ficavam em volta da ambulância querendo enxergar o que tinha dentro. E aí eles olhavam assim com aquela cara, né? E é muito atípico nessa situação. Aí a pessoa tava lá dentro e falava, nossa, eu tô desse jeito, é assim que eu vou ficar? Era isso que eles me perguntavam. Então parece que já começa errado, esse acolhimento já é errado, um ambiente escuro, misturado esquizofrenia com déficit cognitivo, com problema de alcoolismo, com problema de uso de droga, com casa de repouso, porque eles têm esse serviço de casa de repouso para idosos que não tem problema mental nenhum. Entendeu? Então, assim... É muita coisa errada. Não o É hospital... que eles não... Não o hospital específico em si, mas a maioria dos atendimentos que a gente vê hoje em psiquiatria parece que assim, é a escória da sociedade, não serve mais para ficar em família, vamos jogar ele lá, porque pelo menos tem os enfermeiros que dá banho nele lá. Mais de 10 que quer, 5 às vezes quer recuperação, né? Quer melhorar. Que nem esse CAPS mesmo. Você passa ali, quando a gente tá de plantão, a gente vai pro pronto-socorro, né? Passa aquele monte de gente lá fora. Não podia, sem ou ali, não sei se tem espaço físico, vai montar uma sala de manhã do AA, o cara vai ouvir uma reunião, porque é terapia de grupo. Eu o falo que que assim, eu tô tem- falando aqui, para um outro dependente, eu falo, nossa, eu quero me espelhar nele, cara, eu vou conseguir Falta. também. Então Falta precisa de uma muito- pessoa que passou por isso para poder trabalhar nessa parte. Eu falo que falta muito marketing também. Por quê? Não um marketing para divulgar o que está sendo feito, não é isso, não é politicagem. Mas precisa atrair essas pessoas com argumentos positivos, né? Com coisas positivas. Não sei como, né? Talvez, por exemplo, a gente estava comentando sobre o serviço de emergência que acolhe esse alcoólatra, tira ele de um surto se ele tiver numa situação de surto específico, e aí ele volta para casa e vai voltar a beber. Né? Como você vai orientar o cara? Ó, passa a noite no ar. Ele não vai. Dificilmente o cara ele vai sair de uma unidade de saúde de manhã bem, porque a medicação vai fazer ele se sentir melhor, ele está cuidado, ele está acolhido psicologicamente, vai sair bem da UPA. Ele não vai, ele vai achar que vai superar, que foi só dessa vez, que da próxima não vai ser igual. Até que vai chegar num caso tão grave como o seu, que ele vai estar em outra cidade, entendeu? São poucos os casos que a gente vê que o cara, ele consegue antes, ele consegue ter esse direcionamento quando tem um apoio familiar, quando já tem um respaldo social da igreja, né, da sociedade de forma geral, ele consegue. Mas quando não tem, dificilmente esse cara vai. Por que a gente não coloca, por exemplo, um capelão ou alguém do AA nessas unidades de saúde? Para antes do cara
Deu alta, o médico falou que ele tá bem, deu alta de saúde, passar já direto com o capelão do ar. Ou alguma coisa desse tipo. Então, mas se a pessoa Então é uma ideia pra você que é o cara que vai entrar como vereador aí pra mexer os pauzinhos. Se a pessoa estiver no CAPS lá, no CAPS tinha que começar já primeiro ali. Ou no CAPS. Começar dali. Existe. Evita que chegue na emergência. Tem companheiros que fazem o trabalho de levar a mensagem lá. Mas teria que ser maior, mais expandido, com uma sala, tem uma hora de reunião ali, e quando estão ser direcionado. Estratégico. Só quem vive essa vida que tem condição de explicar como vai ser ali. Porque é um projeto, é um processo de resgate, né, a princípio. Como eles dão. Muita gente depois também chega no fundo depois de dinheiro, o cara mora lá no Meridota, como que eu vou lá na Rua Bandeirantes? O AA tem que disponibilizar. Eu particularmente conheço empresários de sucesso da cidade que estão morando em casa abandonado, escondido. Então, eu sei, conheço a pessoa. Se eu Aliás, entro, tem mais de um. Se eu entro, eu ia montar em lugares estratégicos, colocar um grupo, fazer um grupo de apoio lá no Meridota. Então eu tenho várias ideias na minha mente, só que eu teria que estar dentro do sistema. Como? Como eu não tenho um canudo... Com poder para poder... De um olhar diferente dentro do poder. Existe dentro da Câmara Municipal, o vereador que tem a bandeira de tal, um exemplo, bandeira do animal, bandeira disso, bandeira daquilo. Não existe, mas um dia vai existir. Que é a bandeira, o dependente, porque está crescendo muito, muita família destruída, muitos casamentos destruídos devido ao alcoolismo. Existe gente, como eu disse, de 10, 5 quer sair, ou 8, não, 8 quer ficar naquela vida, não tem a força ou a boa vontade, mas 2, 3 quer, só não existe o direcionamento. Eu vou fazer essa parte. E mais vale uma vai ser minha bandeira. Com certeza. Vale uma alma. A minha bandeira é essa. Se eu entrar lá, vou ajudar essa parte. E muita gente me condena, viu? Muita gente fala, bandana isso aí, é porque não passou, não tem um filho dependente, não tem um filho alcoólatra, não tem um marido, não tem um pai que tá atrofiado. Quantos caras já pegou de alcoólatra, leva a ficar acamado, atrofiado. Bom, era isso, Thiago, que eu tinha que falar. Eu tenho mais coisa, se eu ficar falando, é muita coisa, é muita informação. Muita coisa. Carol, quer falar? Ó, vamos fazer assim, Carol. Tem aquela câmera ali, ó. O pessoal tá vendo você lá. Me fala uma frase, alguma coisa, um recado que você deixa para pessoas que passam por esse problema, como que elas procuram ajuda e como que elas devem pensar, como que deve ser a mente dela nesse momento inicial aí para dar o pontapé. Certo. Esse pontapé inicial. Eu acho que é bacana eu retomar aquela frase, né? Uma frase que eu gosto muito, acho que tem muito a ver com essa questão da dependência e do tratamento, né? Que não existe esse negócio de força e de vontade. O que existe é um contexto interno e externo que nos permite fazer, né? Que permite a pessoa a entender isso como uma doença. Acho que tudo isso que a gente falou agora no final, essa questão da política, né, essa falta de cuidado, falta de olhar do poder público, a saúde mental às vezes ela é lembrada, né, só no janeiro branco, no setembro amarelo, e o resto do ano fica assim, né, à mercê. Isso precisa mudar, essa visão precisa mudar, mas enquanto isso não muda no geral, né, se você aí tá sofrendo, tem alguém sofrendo com isso, primeira coisa, passe a olhar isso como uma doença, porque é uma doença mental, emocional, e assim, só mudar, né, só trabalhar esse olhar, passar a entender a dependência química como uma doença, assim, já muda muita coisa, já leva para os próximos passos, né, então aí você já consegue unir esse contexto interno, que é a sua motivação, você que tem dependência química, e o contexto externo, né, que é essa rede de apoio, o serviço de saúde, a família, amigos, o AA, a religião, enfim. Então a gente precisa partir daí, né? Passar a olhar como aquilo que realmente é uma doença. E aí a gente consegue, né? A pessoa consegue se motivar e ter estratégia. Uma palavra que a gente sempre bate na tecla. Estratégia, plano de ação. Eu quero fazer, mas por que muitas pessoas não fazem? Porque não sabe como. E nesses lugares você vai saber como. Sozinho você não vai saber como, né? E você nem precisa, não tem essa obrigação. Então, a gente tem aí o CAPS, né, o serviço de saúde, a gente tem esses lugares que vão te ajudar nesse plano de ação, e aí você consegue sim ficar, se recuperar, né, e passar a fazer esse tratamento para o resto da vida, porque é para o resto da vida. Acho que é isso. Show. E complementando, é uma doença como outras, como a diabetes,
é uma doença como outra. E é reconhecida pelo Ministério da Saúde que é uma doença, tá? Não é nós estamos falando. É uma doença. E outra coisa, quando eu estava falando de bandeira, os próprios vereadores da Casa de Lei não sabem que é isso. Eles não vejam, porque teve eu não vou falar o nome, eu nem posso, tem vereador que falou assim que não era para dar comida para pingaiada que ficava na praça lá. Pô, meu, é um humano, por mais que ele seja pingaiado, se alguém for passar lá para dar comida, uma marmita, porque se desse marmita eles ficavam ali, mesmo com fome. Teve vereador que falou isso em Bauru, que não era para dar comida para aquela galera que fica na praça. Espera só um pouquinho, Marquinhos, dá uma pausa. Repete essa aí, tá? Ô tio, antes de acabar, antes de... Tá gravando ainda? Tá, né? O horário você ouviu 15 para as 9. Não, vamos finalizar já. Eu tá. vou pedir pra você fazer a mesma coisa que ela fez, falando pra câmera, a gente já finaliza. Não, amém, mas tá ficando Show bom, de né? bola. Eu acho que Vamos legal lá. pra caramba. Eu fiquei sabendo, por exemplo, Marquinhos, a gente tava conversando no intervalo, que tem vereadores que, por exemplo, indicaram que não fosse distribuído comida para moradores de rua, para Algum situação. tempo atrás, teve. Porque ali naquela praça fica o pessoal que não tem As onde morar. igrejas. Porque que tem vão assim, ali ajudar. vamos falar, tem onde morar, tem albergue, tem não sei o quê. Mas os alcoólicos, cara, tem cara que não quer mais regras nenhuma. Então ele prefere, porque tem regras, tem horário. Eles ficam ali. Teve um vereador que falou que não era para dar comida. Então a pessoa não entende que, cara, é um ser humano doente. Se ele tá com fome, por mais que os pecados dele, dá comida pro cara. E a gente sabe que tem outros políticos que gostam de um mezinho também, né? Então ele não vai, né? Então, resumindo, não tem uma bandeira. A minha bandeira, eu posso nunca entrar, não ter essa preparação de Deus. Mas se um dia eu entrar, minha bandeira vai ser o dependente químico, o alcoólico, ajudar nessa parte. Dá pra mudar muita coisa, dá pra recuperar muitas pessoas. E uma alma ganha, não tem valor, né? Show de bola. Uma alma pra Deus vale mais do que o mundo inteiro. É isso mesmo. Fala pra essa alma que tá assistindo você lá do outro lado, então, assim como a Carol falou, um recado seu do coração, direto pra essa pessoa que também é um alcoólico, que quer só por hoje não beber, que quer assistiu essa história e quer tomar essa decisão de mudança na vida dela. Você curto e grosso. Anota meu telefone, pode me chamar no Zap. Eu dou mais explicações sobre o AA, como funciona. Vai estar aí na descrição do podcast do vídeo. Mas pode entrar em contato comigo. Eu sempre tive à disposição. E tudo é voluntário. O Marquinhos da Ambulância, na internet, como você falou, que eu faço a imagem, não figura. É um personagem. Esse personagem que quer chamar a atenção é para divulgar essa parte do alcoolismo. Como um dependente químico alcoólico em recuperação, vou fazer 13 anos de sobriedade, se Deus permitir, em novembro, dia 15 de novembro. Eu conto, é a data de nascimento minha nova. Porque até 2010 eu era uma pessoa. De 2010 pra cá, eu sou outra pessoa. Eu nunca imaginei na minha vida trabalhar em saúde, prefeitura, resgatar minha família, resgatar minha dignidade, andar arrumadinho. Uma hora dessa era pra estar no bar, né? Então eu estou à disposição. Marquinhos da Ambulância está sempre à disposição, procura na internet, não é fácil de achar, né? Marquinhos da Ambulância tem Facebook pra todo lado, pode adicionar, mas meu Zap vai estar aí, pode falar o Zap, né? Pode. 14998286967. Estou à disposição, é o que eu tenho que falar, porque é muita informação sobre o alcoolismo, mas eu estou à disposição, tudo voluntariamente. O meu pagamento vai ser a alma que eu ajudar, porque como eu disse, quatro nesse período aí mas é bastante, nesse período de 13 anos, que são apadrinhados por mim, que fui, levei, a família tá feliz, outros conseguiu voltar com a esposa, outros fez outro relacionamento, sabe? Você olha pra pessoa, você nem imagina que era aquela pessoa. Então eu levei, ficou no grupo de apoio, né? Então é isso aí. Estou à disposição, amei ficar aqui com vocês, é a primeira vez que eu participo. Obrigado, Thiago. Fran, quer falar alguma coisa? Não. A Fran tá quietinha hoje. Eu falo demais, né, Fran? Depois a gente conversa sobre Eu falo isso. demais. Eu vou tomar uma bronca dela. Gente, é isso aí. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Carol. Obrigado, gente. Fran. Desculpa que eu Nada. sei que eu cortei a Fran umas 3, 4 vezes aqui. O Marquinhos da Fala Ambulância, demais. eu também, eu não sei o quarto, tá? Mas Não, mas você é o convidado. Ah, você tem que falar. que eu nunca participei, né? Mas eu fiquei muito, olha, nem... Nossa, que da hora, perfeito, cara. muito bacana. Da hora divulgar o trabalho do AA, o trabalho da recuperação, falar que eu sou um milagre e funciona. Você quer parar de beber, funciona. Show de bola. Gente, vocês acharam bacana? Você que tá em casa, você tá no seu celular, no seu computador assistindo.
Você achou bacana essa história de superação? Tá vendo como que sempre eu falo que a mente pode tudo. Ela pode te levar para o sucesso total, como ela pode te levar para o fracasso total. Por isso que eu sempre falo, sai do automático, passa a assumir o controle da sua mente, assumir o controle dos seus comportamentos. Entenda que depende primeiro de você. Não adianta eu, não adianta a Carol, o Marquinho, não adianta ninguém, a Fran, se você não tomar a decisão de mudar. Então tá aí várias histórias que você acompanha aqui no Mente Pode, para provar para você que sua mente pode tudo. Pode ou não pode? Então, eu quero que você fique com Deus, que Deus abençoe sua vida. Conta com o Marquinho aqui, ele passou o contato, conta com a gente. Carol, qual que é o seu WhatsApp? É 14 Não, é o WhatsApp? Pode passar, né? Pode. Pode? Então Não fala, sabe. pode falar. 996014960. Só chamar lá também, faço atendimento particular. Mas também, se quiser tirar dúvidas sobre o CAPS, fiquem à vontade. E o arroba seu nas redes sociais? É o ana.carolinapc. Show de bola. E você, Marquinho, seu arroba nas redes sociais? Eu Como não que é? tenho esse negócio de arroba. É Marquinho da da ambulância ambulância no Facebook ou no Ah, Instagram. e se Fala- você não for atrás dele, daqui a pouco você vai receber uma solicitação dele aí. Tá legal? Gente, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo Mente Pode. Tchau! A mente pode. A mente pode. É com Mente pode.